Salve, salve, rapaziada! Tudo beleza aí? Vamos lá para mais um fechamento no dia de hoje, dia 24/4, e a gente vai analisar aí. Vamos verificar as operações que a gente fez no dia de hoje, as compras, as vendas que a gente visualizou, o que a gente estava esperando no início do pregão, o que foi acontecendo aí no desenvolvimento e para onde que o mercado foi, beleza? Nós estamos aí com o gráfico semanal na tela e a gente vê aí nesse gráfico semanal, o índice se aproximando do topo histórico dele, né? A gente tem um topo histórico aqui na região do 139.425 e a gente está se aproximando dele. Faltam aí 2.000 pontos para o mercado ir para cima nessa semana. Vai que vai aí na sexta-feira, a gente toca aí nesse topo histórico, né? Então estamos bem próximo aí dessa região e pode ser que o mercado chegue lá nessa semana ainda, né? Porque a nossa expectativa aqui por enquanto no dia de hoje era justamente a gente se ter segurado aqui até nesse topo, né? Era um topo interessante aqui no gráfico diário, também a gente tinha uma troca de polaridade aqui nessa região, né? Eram uns topinhos anteriores aqui também do semanal, uma região que a gente tinha marcado no dia de hoje. Então a nossa expectativa hoje aí era buscar uma venda, juntamente por causa desse contexto. Eu tenho aqui ó, mais algumas médias e umas regiões que eu tinha marcado aqui nessa região aqui. Se a gente for observar aqui no gráfico mais macro, esse pivô que ele fez de alta aqui ó, e falhou, a gente veio aqui em janeiro, no começo do ano, perdeu fundo, né? Então a gente teve aqui essa quebra desse movimento de alta e a minha ideia era justamente ele tá pegando aqui esse topo no dia de hoje e parando por aqui. Então por isso que eu visei um pouco mais a venda, preferi fazer a venda ali no dia de hoje e segurar ela, né? Porque a expectativa era justamente ele segurar nessa região amarela aqui e voltar. Nós temos também um gap aqui no diário que ele fez no pregão de ontem. Ele abriu em gap de alta e continuou o movimento para cima. Então minha expectativa era justamente essa região amarelinha aqui, era o teste lá no topo anterior que ele tinha falhado, né? Então por isso que eu visei aqui mais uma venda e tentei segurar a venda justamente para ele vir fechar esse gap e vir testar aqui esses outros topos, né? Então essa aqui era a nossa visão no dia de hoje. Quando eu coloco nos 60 minutos aqui, a gente vê que o mercado vem fazendo aí movimentos bem interessantes desde aqui de baixo, né? 60 minutos só todos pivôzinhos de alta, pivô de alta, o mercado vem deixando gap, não vem fechando, o mercado tá subindo há algum tempo aqui já e não recua. Olha que a gente viu uma média de 20 períodos, né, conduzindo bem o preço, conduziu no dia de hoje de novo, né, média de 9 períodos, 60 minutos. Então essas médias no tempo gráfico maior é interessante para a gente ficar de olho, mas valeria uma correção, principalmente ele vir buscar aqui, ó, essa faixa dos 133 era a região que eu tava de olho. Antes do mercado abrir, nós tínhamos alguma possibilidade, né? Era esse movimento. Então eu tava visando que uma venda justamente ou na retração ou no topo para ele vir aqui, ó, e fechar esse gap. Uma operação dessa aí era uma operação de 2.000 pontos. Então nós tínhamos essa possibilidade. E a outra possibilidade na compra era exatamente o que aconteceu, que era ele fazer o pivô de alta, né? Era esse movimento, ele ter recuado aqui no dia anterior e ele fazer e ativar mais um pivôzinho de alta, não vir fechar o gap e continuar o movimento dele para cima. Até vamos ver o alvo que pegou, ó. Quando a gente projeta o pivô, eu tinha expectativa até dele buscar o segundo alvo, mas ele quase chegou lá no terceiro alvo desse pivô de alta, né? Um excelente movimento de alta, o mercado aí com sede de subir, né? Depois aí do recuo aí do mercado externo, ele acabou aí puxando para cima mais uma vez, beleza? Então essas eram as duas expectativas. Ou o mercado fazia uma correção e quando a gente vê aqui, ó, esse candle aqui, o segundo candle do dia, ele testando aquela região ali, ó, o topo, aí a minha expectativa era grande, tá? Quando ele testa ali, recua e volta, falei, cara, ele vai vir e vai fechar esse gap, vai vir testar essa região de baixo. Por isso que eu segurei a venda, né? Então, eu acreditei mais na venda, mas o mercado foi para cima, explodiu aí para cima. Foi um dia interessante, tá? Tanto para quem vendeu, como para quem comprou, quem segurou a operação, o mercado andou legal, não dá para reclamar das operações que a gente fez. Então foi um dia interessante de operar, não foi um dia travado, foi um dia que se movimentou, então valeu a pena, beleza? E antes de a gente partir aqui para o próximo gráfico, o gráfico de 5 minutos e 2 minutos, para a gente ver as nossas operações, já peço que você se inscreva no nosso canal aqui, se você não é inscrito, clica aqui no like, já deixa o teu gostinho aí, o teu sinal aí que você tá gostando, curta esse vídeo, compartilha com mais alguém e se inscreve se você não é inscrito, deixa o teu comentário aí de alguma opção, de algum o conteúdo que você quer que a gente grave, beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo,
Vamos aqui para os 5 minutos. Quando a gente vem aqui para o gráfico então de 5 minutos, um gráfico um pouco mais limpo, era essa movimentação que a gente tinha do dia anterior, topo e fundo. E a gente viu que o mercado travou aqui bem nessa região de 61. Era uma informação importante para nós. E a gente tinha marcado essa região aqui como uma região de troca de polaridade e uma possível região para a gente pensar numa compra já na hora da abertura, né? Como ele acabou aqui não perdendo essa regiãozinha de fundo do 61, eu acabei ficando de fora da compra. Se ele cutuca aqui a região do 76, eu teria pego uma compra já na abertura, mas ele não veio, então eu preferi ficar de fora do movimento e ficar de olho o quê? Nessa movimentação, justamente para a gente visualizar, pegar uma venda e descer com ele para fechar o gap, né? E foi o que a gente fez na primeira hora nessa região, né? Buscando aqui a retração desse movimento de baixa, como também o topo. E aí quando a gente vai para o gráfico de 2 minutos, que é um gráfico um pouco mais limpo aqui, para a gente visualizar, vamos deixar o gráfico bem limpo aqui para a gente visualizar somente o movimento, sem indicador nenhum nessa região. Então a gente coloca uma retração no movimento de baixa, ó, e a gente vê que o preço veio exatamente aqui, ó, na região do 7,6, e a gente consegue bater uma venda exatamente aqui nesse candle aqui anterior, né? Então foi uma venda que a gente fez interessante. O mercado chegou a andar aqui quase 300 pontos na operação. A gente bateu o parcial, segurou a operação e depois ele foi tirar a gente novamente. Depois que ele tira a gente da operação, ainda a minha expectativa era de venda, principalmente ele cutucando o topo aqui do dia anterior. O mercado chega ali na região meio que patinando, né? E aqui foi interessante porque a gente monitorou essa região, ele estava fazendo meio que uma deriva, meio que uma cunha aqui nessa região próximo do topo. E esse candle aqui, ó, foi o candle que a gente estava monitorando. Ele foi o candle que nos deu a opção de venda, mas a gente esperou exatamente a abertura do mercado americano 10,6 e foi o que aconteceu. Bem na abertura do mercado aqui americano, a gente comenta de deixar uma ordem embaixo desse candle, se eu não me engano é o candle 44. Então a gente recomenda deixar uma venda embaixo dele, porque a abertura do mercado americano poderia acelerar e pegar a ordem, e foi o que aconteceu. O problema aqui, meus amigos, eu não consegui entrar. Quando eu coloco minha ordem aqui, eu não sei se tinha passado já ou pela volatilidade não pegou minha ordem, eu fiquei plantado exatamente aqui, ó. Até eu postei ali no recorte da sala educacional, né, bem o que eu tava vendo na hora ali. Assista ali no nosso Instagram. Eu deixei minha ordem e ele pula minha ordem. Eu acredito que foi por causa da volatilidade da abertura do mercado americano. Não consegui pegar, mas o pessoal desceu. Pegou, foi a melhor venda aqui que eu vi durante a manhã, porque foi uma venda que andou bem, né? Quase pagou aqui, ó, 800 pontos na operação e a galera da sala conseguiu pegar, alguns conseguiram pegar aqui, mas a minha ordem pulou. Eu fiquei de fora do movimento. Quando eu fico de fora do movimento aqui, eu fiquei triste porque eu queria ter pego essa venda para surfar o movimento de baixa, né? Então era uma venda que eu estava esperando, acabei não pegando por causa da ordem que pulou. E daí eu fiquei atento, meus amigos, com a retração do dia. Nós tínhamos aqui, ó, o topo e o fundo do dia, e ele vem exatamente nessa região do 7640, junto com o topo anterior. Tinha mais algumas coisas aqui, também era o 35 bola do índice, então eu resolvo pagar uma compra nesse cara aqui. Eu fiz uma compra exatamente no 35 mil bola, mas a minha expectativa, como eu falei desde o início, era a venda. E quando a gente olha aqui um movimento intraday que ele estava fazendo, ó, ele ativa um pivô de alta e não dá sequência. Quando ele perde esse fundo anterior, ele quebra uma estrutura de alta dentro do dia. A gente tava com aquela visão macro, né, do mercado estar numa região de venda, uma correção, buscando a venda. Então marcou essa região aqui, ó, de topo anterior, também retração desse movimento de baixa. A gente marca essa região aqui como uma possível região para a gente vender e pegar ele. Então, como eu fiquei de fora da venda lá, eu tava na cabeça de vender aqui nessa região para descer. Então eu queria realmente pegar a venda. Só que eu comprei no 35 mil e aí fica a dúvida, né? Seguro a compra no 35 ou finalizo a operação para pegar a venda e descer? E aí é aquela, né? Se fosse para cima era uma operação linda, porque tinha o pivô de alta para ele ativar, que nem a gente viu ali nos 60 minutos. Agora, se ele perde o fundo, ele também tinha uma grande possibilidade de 2.000 pontos
para baixo, e a ideia a gente fica naquela, vou, não vou, não vou, eu fico na compra ou vou partir para a venda. E o que acontece, meus amigos, eu faço uma parcial e eu acabo protegendo a operação embaixo desse candle aqui, ó. E esse cara aqui acaba me tirando da operação. Até então eu não fiquei chateado por ter me tirado, porque eu queria pegar a venda, né? Então ele vem na região de venda. Então era essa expectativa. Então eu encurto aqui o meu stop, coloco no 0 a 0, porque ele tinha batido também aqui na VWAP, e ele acaba me tirando da operação nesse pavio. Mas também, se você observar, e a gente viu isso aqui também na hora, nós também tivemos uma micro quebra aqui nessa região, ó. Ele fez um pivô, quando ele rompe essa máxima aqui anterior, ele vem capturar essa liquidez aqui, também era uma opção para comprar e subir. Eu até menciono aqui esse candle aqui que ele fez, que era uma possibilidade de quem estava pensando na compra também executar uma compra aqui nessa região, porque ele tinha quebrado essa microestrutura e poderia dar uma opção de compra. Então a opção de compra veio aonde? Aqui nesse fundo, na retração do dia, e também nessa micro quebra aqui que aconteceu. Eu não executei a compra, mas a gente alertou dessa possibilidade aí de comprar, tá bom? E como a gente avisou, a gente tava com essa retração aqui, ó, essa máxima com essa mínima, e tínhamos também que ficar de olho exatamente no topo anterior, aonde a gente tinha pegado a primeira venda, né? Onde foi a região de venda, e foi exatamente aonde a gente executou uma venda, tá? Eu fiz aqui também, antes de pegar essa venda aqui, eu fiz duas vendas, ó. Eu antecipei essa aqui, ó, essa menor. Depois ele me tira no pavio aqui, deu uma volatilidade, se não me engano, o BS. Meteu 6 mil contratos aqui na hora, eu falei, meu, vai descer. Eu vendi de novo aqui, ele acaba me deixando também uma parcial e me tirou. Então eu fiz uma venda, duas vendas aqui na região, as duas com parcial. E aí veio a outra venda, né, que foi pelo 1 minuto. Foi exatamente aqui, ó, nesse candle, foi pelo 1 minuto essa operação. Também a gente pegou mais uma venda, o pessoal da sala vendeu. Quem tinha saído dessa primeira venda aqui de cima, vendeu junto com a gente. O mercado veio, deu oportunidade para nós, pagou aqui, né? Também deu uns 300 pontos nessa operação, ó, quase 400 pontos. E aí era aquela, ou ele perderia o fundo do dia e viria fechar o gap, né? Então era uma boa possibilidade. A gente tava até vendo aqui, ó, essa bandeira, né? Então o mercado tinha recuado aí numa região interessante. A gente fez uma excelente venda, rapaziada, excelente venda. Uma pena que o mercado só não veio a nosso favor. Então, se ele perde esse fundo aqui que nós tínhamos aqui, ó, a possibilidade era grande. Agora, se ele rompesse o topo, eu até menciono pro pessoal, para algum lado ele ia estourar. Para qual ele rompesse? Se ele rompesse esse fundo, ele ia lá fechar o gap, mas se ele rompesse o topo, ele ia explodir para cima, e foi o que aconteceu, né? Um lindo movimento aí no dia de hoje. O mercado pagou aí para quem segurou uma compra, né? Subiu o dia inteiro, né? Então, se a gente fosse visualizar a compra que a gente fez aqui embaixo, ó, daria quase 2.500 pontos gravado da compra executada aqui nesse fundo, né? Uma excelente operação aqui marcada, né? Eu até coloquei aqui, ó, as nossas operações. Essas foram as operações que eu fiz, ó, no dia de hoje. Uma venda, né, nessa região, depois uma compra e mais aqui duas vendas aqui nessa região, né? Então o mercado aí acabou subindo e foi do lado contrário. Se tivesse permanecido aqui, não tivesse colocado o meu stopzinho no 0 a 0, quem sabe eu teria surfado esse movimento? Sim, porque ele subiu reto, rapaziada, ele foi reto, não quebrou nenhuma estrutura, veio aqui lateralizar no final do pregão, já tinha ido 2.000 pontos. Então, uma excelente oportunidade de surfar 2.000 pontos na operação, né? Quando a gente entra numa operação dessa e consegue segurar a operação, cara, não tem o porquê sair dela, né? Então, um grande movimento aí que o mercado subiu, e parabéns por quem acertou a operação. E a gente que tentou a venda aí, também fizemos boas operações. Se o mercado tivesse vindo trocar polaridade, ó, nosso alvo era essa região aqui de baixo. Se ele tivesse vindo para baixo, ó, também ia dar 2.000 pontos. Então, de um lado a gente tinha que ficar, não dá para ficar comprado numa conta e vendido na outra, né? Tem que escolher uma posição, e eu escolhi a posição de venda no dia de hoje, ele acabou aí não vindo, beleza? Bom, e para amanhã, o que nós podemos ter aí no dia de amanhã, meus amigos? Bom, o mercado subiu forte, subiu sem nenhuma correção. No final do pregão aqui eu tava olhando para ele vir capturar a liquidez aqui em cima de volta, vim testar o topo novamente. Então eu fico olhando aí no dia de amanhã, principalmente se ele abre sem gap, se ele abre aqui na faixa aqui dos 137 mil, ó, que foi próximo aonde ele parou, eu vou ficar olhando para uma venda.
nessa região. Eu coloco aqui uma retração nesse movimento, ó. E se o mercado esticar nessa região, principalmente topo, ou aqui nessa região, ó, ele falha alguma vez aqui, falha alguma vez aqui em cima, eu posso buscar uma venda para pelo menos ele corrigir o movimento que ele fez no dia de hoje. Então é saudável pelo menos aí ele fazer uma correção no dia de amanhã pela amplitude do movimento e não fez nenhuma correção. Então a gente pode fazer o quê? Colocar uma retração de todo esse movimento aí de alta do mercado, buscar uma venda no dia de amanhã, se ele não abrir com gap de baixa, né? Então buscar uma venda no dia de amanhã para a gente, quem sabe aí, corrigir esse pregão aí que o mercado fez no dia de hoje. Beleza, meus amigos? Foi essa aí as operações. Qualquer informação que você precisar aí, todos estão aqui embaixo ou no link na minha bio. Entra ali no Instagram, Rabone Trader, tá aqui, ó, o endereço aí embaixo. Entra ali, me chama. Se você quiser entrar na sala educacional, é só você clicar no link na minha bio e lá tem todas as informações. Me manda um direct que eu te respondo ali, beleza? Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de compartilhar, se inscreve no canal aí para você participar e ver a nossa visão que a gente tem no nosso dia a dia. Beleza, meus amigos? É isso. Bom descanso a todos. Até mais. Abraço.